Algum tempo, né, Deus tem falado no meu coração sobre a fé e a esperança. E ontem, e sábado, quando o pastor pediu para que eu trouxesse uma palavra hoje, logo me veio esse tema no coração. É tempos que vivemos e em que nós vemos que a gente dá muita ênfase, né? Muita ênfase às dificuldades, às lutas. E não é um tempo específico para hoje, mas é, assim, acho que muito do ser humano isso, dá muita ênfase a, a notícia ruim, as coisas que acontecem ao nosso redor. E não era assim diferente, né? Mateus, capítulo 17, o versículo 22, 23, que é o tema base aqui para nossa reflexão nessa manhã, diz assim: Ao se reunirem na Galiléia, compartilhou com eles, dizendo: O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda promessa, ou então, profunda tristeza abalou os discípulos. Chama a atenção aqui que, diante da circunstância, né, logo a gente fica muitas vezes triste com a notícia que recebemos e a gente não se dá conta que Jesus disse que ressuscitaria. Tinha uma promessa ali naquela fala de Jesus, que ele ressuscitaria. Mas eles olharam para a dificuldade. A Bíblia diz aqui, né, a minha tradução diz aqui, que eles ficaram entristecidos. Profunda tristeza abalou os discípulos. E a gente tem sido assim, né, a gente tem sido alimentado aí com tantas notícias e a gente muitas vezes tem perdido de foco a nossa promessa. Ali para eles, Jesus ressuscitaria. E a nossa promessa, muitas vezes, ela foge do nosso foco. Isso é contagiante. A gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A Bíblia diz ali que eles estavam reunidos, né? Eles não estavam. Não teve um sequer no meio daqueles 12 que estavam ali reunidos, e nenhum que se levantou. Peraí, gente, peraí. Vamos olhar para a promessa. Daqui 3 dias ele vai ressuscitar. Não. Eles ficaram entristecidos. Eles perderam o foco da promessa. Eles nem se deram conta da promessa. E assim tem sido nosso dia a dia muitas vezes. A gente tem olhado muito para a dificuldade, para a luta, e a gente tem esquecido a promessa. Não, a gente não tem que negar a nossa luta, tá? A gente não deve negar a luta, mas a gente deve permanecer na promessa. E interessante que lá em Lucas capítulo 17, deixa eu abrir aqui, Lucas 17, 24, no último capítulo de Lucas, lá no finalzinho, diz assim, no 17 diz assim, então os dois lá a caminho de Emaús, né? Jesus aparece ali, sem eles perceberem, no meio deles, vai conversando com eles, e no 17 diz assim, então ele lhe questionou, e vocês se preocupam sobre o que estão discutindo durante essa jornada? E eles pararam entristecidos, né? Eles estavam ali mal com tudo aquilo que tinha acontecido. Eles perderam o foco, eles perderam aquilo que era promessa. Por isso que eles estavam até indo embora para casa, triste. E existe, a gente tem que entender que existe um tempo para o cumprimento da promessa. De sexta a domingo, tem um tempo na nossa vida. De repente, nós estamos vivendo esse período aí, entre sexta e domingo. Mas acredite, vai amanhecer, vai acontecer. A promessa vai se cumprir. O versículo 21, olha que coisa interessante no versículo 21. Eles falam assim: E nós tínhamos a esperança que ele fosse quem havia de trazer total redenção a Israel. A gente tinha esperança, ou seja, eles perderam até a esperança. Que a gente tenha o foco, a gente permaneça na esperança, a gente permaneça crendo, a gente não perca a esperança, mas lembre que existe um tempo
de sexta até domingo. Mais uma vez eu confirmo, eu afirmo, vai amanhecer. Agora são 5 horas da manhã, daqui a pouco, com certeza, o dia vai raiar e muitos de nós, muitas vezes, não queria nem que raiasse, né? Com medo, temeroso, com que as lutas que a gente tem que enfrentar durante esse dia ou durante essa semana. Mas creia, vai amanhecer e as promessas vão se cumprir. As promessas, elas não fogem do propósito dela. Eu aqui refletindo, Deus me trouxe uma frase ao coração que eu não lembro quem falou dessa frase, que a gente tem que aprender a parar de viver da ferida, a ficar lambendo a ferida e a gente começar a contemplar a cura, sabe? A gente começar a contemplar a, a promessa de Deus para a nossa vida. Isso que a gente tem que ter em mente. A gente não pode negar, mas a gente não pode perder de vista. Em Gênesis, capítulo 22, fala quando Abraão, quando Deus pediu para ele abrir mão da promessa. Todos conhecem a passagem, né? Em que Deus pede para Abraão, então, Deus tinha dado uma promessa, seria pai de nações, então vem um filho, Isaac, o filho da promessa, e Deus então pede a promessa para Abraão. E Abraão vai, entrega o filho em sacrifício. E ele passou a mão no cutelo, passou a mão na lenha, pegou um jumento, colocou o filho em cima e saiu para fazer aquilo que Deus tinha ordenado. Aí veio a pergunta, como que Abraão teve essa coragem? É porque ele sabia que a promessa se cumpriria. A gente tem que ter essa fé, sabe? Muitas vezes a gente está achando que está entregando a nossa promessa, mas creia, Deus proverá. Deus proverá. Deus, ele não vai falhar, pode ter certeza que ele não falha, nunca falhou e não falhará. A promessa vai se cumprir. Continue trabalhando, mas com foco na promessa. Não perca a promessa de foco. Existe um tempo, de sexta a domingo. Em Samuel, 1 Samuel 16, versículo 13, fala da unção de Davi. Davi estava lá com as ovelhas, cuidando das ovelhas do pai, esquecido. Samuel chega então e manda chamar Davi e unge Davi rei. Só que o tempo em Davi ser ungido rei e o tempo que Davi tomou o trono, com certeza houve luta, houve muita provação, houve tentação. Davi teve Saul nas suas mãos para que ele então pudesse matar e a promessa se cumprisse, ele antecipasse a ida dele ao trono, mas Davi não. Davi esperou cumprir a promessa. Espere cumprir a promessa. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Deus vai trazer a promessa que ele prometeu, ele irá cumprir na nossa vida. A gente não pode perder de foco isso. Nós temos que lembrar quem nós somos, para onde nós vamos, e nós temos que crer que a promessa de Deus irá se cumprir na nossa vida. Todas as promessas irão se cumprir. Creiam, vai amanhecer. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus trouxe no meu coração, para que a gente possa viver isso, sabe? A gente tem vivido tempos em que a gente tem jubilado pouco, a gente tem regozijado, a gente tem se alegrado pouco com as vitórias. A gente recebe inúmeras notícias, né? Ontem à noite, basta uma coisa, vaza na internet. Ah, pessoa foi assassinada, não sei na onde, imprudente. Nossa, já alastra essa notícia. Daqui a pouco está todo mundo sabendo, isso viraliza, né? Mas quantas vezes nós vimos e viralizou o cumprimento de uma promessa? Quantas vezes nós compartilhamos um testemunho? Quantas vezes nós nos alegramos com um testemunho? Mas não, muitas vezes a gente põe lá, né? Estava até comentando com o pastor, né? Como são as coisas. Muitas vezes a gente coloca, olha, é,
eu estou feliz porque aconteceu isso, recebi uma cura. Mas já vem uma mensagem assim: ah, eu ainda não, eu ainda vou, eu estou passando por isso. Ai, eu estou sofrendo por isso. A gente, a gente não pode simplesmente acordar 5 horas da manhã, vir para uma live dessa e simplesmente, daqui a pouco, cabisbaixo de novo, sabe? Porque recebeu uma notícia ruim. A gente tem que crer, sabe? Tem que crer. Nós temos uma promessa, e essa promessa é a promessa de vitória. Nós venceremos todas as lutas que nós estamos travando. Deus irá nos dar vitória. Essa é a promessa. Nós temos que crer nisso. Ontem, eu até falei lá no final do culto, a gente pode até chamar de marrento, mas nós devemos ser o marrentinho de Jesus. Nós temos que crer, nós temos que ser marrento mesmo e parar de ficar lambendo as nossas feridas e crer. Deus irá cumprir. Vai amanhecer, repete aí. Vai amanhecer. Vai amanhecer. Domingo vai chegar. Crer nisso. E lógico que com o amanhecer vão vir as lutas. É a gente desligar essa live aqui, o diabo vai vir, ó, no nosso ouvido. Você pensa que ele se dá por vencido? Dá nada. Ele não para. Mas nós temos que, ó, empina o nariz, erga a cabeça, como diz lá em Êxodo, aperte o cinto, calça a sandália e vamos para a luta. Vamos conquistar. Vamos viver essa promessa. Deus podia derrubar as muralhas de Jericó e o povo pegar, sair do Egito e ser trasladado para dentro lá de Jericó. Mas não é isso que Deus queria. Deus trabalhou Deus, sabe, malhou o povo ali no deserto. E o povo foi indo, foi aprendendo, e não aprendeu, e morreu. Mas lá na frente, as muralhas caíram. E eles herdaram a terra prometida. Detalhe, herdaram a terra e tomaram os despojos. Vai amanhecer. As promessas irão se cumprir. Amém. Amém? Amém.